As pessoas costumam acreditar que suas vidas seguem um fio linear: nascimento, infância, adolescência, vida adulta, velhice. Um fluxo contínuo, previsível, lógico. Mas e se essa ordem não fosse tão sólida quanto parece? E se, em alguns momentos, você não estivesse vivendo a sua linha do tempo, mas sim a de outra pessoa ou pior, uma linha que não deveria existir? O mistério das vidas desalinhadas começou como um rumor silencioso, escondido em fóruns obscuros da internet, mas ganhou força quando relatos idênticos surgiram em países diferentes, em línguas diferentes, por pessoas que nunca tiveram contato umas com as outras. Todos afirmavam a mesma coisa. Em algum momento, eu percebi que minha vida não encaixava mais em mim. A primeira história documentada vem de uma enfermeira chamada Helena, moradora de Curitiba. Ela relata que sempre viveu uma rotina extremamente previsível. Acordava às 5h30, tomava café preto sem açúcar, pegava o ônibus das 6h05 e chegava no hospital às 6h40, todos os dias. Shem X. Mas numa quarta-feira aparentemente comum, ela acordou com uma sensação estranha. A luz da manhã parecia diferente. O quarto estava silencioso demais. E, quando foi preparar o café, percebeu que havia comprado açúcar mascavo, algo que ela jamais consumira na vida. Achou que apenas tinha esquecido, mas a verdadeira ruptura aconteceu ao sair para o trabalho. A parada de ônibus simplesmente não existia mais. No lugar dela, havia uma banca de revistas abandonada, tomada por ferrugem, como se estivesse ali há décadas. Desnorteada, Helena caminhou pela rua tentando entender se estava sonhando. Ao chegar ao hospital, descobriu que ninguém a reconhecia. Seu crachá não funcionava, seu nome não constava nos registros. E, para completar, outra mulher muito semelhante a ela ocupava seu cargo, usando o uniforme que deveria ser o seu. A história ganhou força porque Helena, até hoje, tem provas materiais de que aquela vida existiu. Fotos do hospital, da equipe, da sala onde trabalhou por anos. Porém, segundo os arquivos oficiais, nenhuma dessas pessoas jamais trabalhou naquele lugar. E quando ela voltou ao antigo endereço, encontrou uma casa que não era a dela. A mesma fachada, os mesmos números, mas uma família completamente diferente morava ali, e garantiu que ela nunca havia vivido naquele terreno. Especialistas tentaram diagnosticar um episódio psicótico, mas todos os exames vieram normais. Nada explicava por que uma vida inteira parecia ter sido trocada de lugar, como se alguém tivesse puxado outra timeline por cima da sua. O segundo caso ficou conhecido como o dia em que acordei morto. O relato é de um homem chamado Daniel, de Belo Horizonte. Aos 29 anos, ele acordou numa manhã comum e percebeu que sua família o olhava de maneira estranha. Sua mãe chorava sem parar e seu irmão repetia: "Não pode ser você. Você morreu ontem." Daniel achou que fosse alguma brincadeira horrível, mas logo percebeu que havia fotos, mensagens e até uma certidão apontando sua morte por acidente de moto. Mas ele nunca sofreu acidente algum. Nunca teve sequer uma motocicleta. Na tentativa de provar que estava vivo, ele apresentou documentos, conversou com vizinhos, mostrou o histórico de conversas. Alguns o reconheciam. Outros juravam que ele tinha morrido. O mais assustador é que Daniel lembrou que, na noite anterior, teve um sonho estranho. Ele caminhava por uma estrada infinita, feita de pedaços de céu e pedaços de asfalto, e uma voz repetia: "Escolha o lado certo." Ele nunca entendeu o significado, mas no dia seguinte, acordou em uma vida onde supostamente não existia mais. O caso despertou debates intensos sobre a possibilidade de múltiplas realidades coexistirem, com algumas sobrepando-se as outras em momentos de instabilidade temporal. Uma teoria começou a circular, a de que
O desalinhamento ocorre quando duas linhas do tempo colapsam temporariamente no mesmo ponto. Isso explicaria por que algumas pessoas têm memórias que ninguém mais compartilha, por que certos objetos aparecem onde não deveriam estar, ou por que você às vezes entra em um cômodo da sua casa e sente que algo está fora do lugar, mesmo que nada tenha se movido. Talvez o que mudou não foi o objeto, mas sim a linha do tempo em que você está. Relatos semelhantes começaram a surgir em diversos países. Em Lisboa, uma professora de história chamada Marta afirmou ter vivido duas infâncias diferentes. Uma em que seu pai era pescador e outra em que ele era engenheiro civil. Ela consegue lembrar claramente das duas trajetórias, inclusive do cheiro do barco, do barulho das ondas e das longas noites acompanhando o pai no porto. Mas também lembra das tardes em que ele chegava do trabalho engravatado, carregando plantas de obra. Quando foi verificar os documentos do pai, descobriu que havia divergências até no nome dele. Em algumas certidões ele era Antônio. Em outras, Antônio, empresas diferentes, assinaturas diferentes, fotos diferentes. Como se duas versões do mesmo homem tivessem deixado rastros dentro de uma única vida. Em Tóquio, um designer chamado Kenji jurava lembrar de ter estudado numa universidade que, oficialmente, não existia. O mais perturbador: ele tinha o diploma, a instituição tinha site, tinha campus no Google Maps, tinha ex-alunos em redes sociais. Mas, de um dia para o outro, tudo desapareceu. O domínio saiu do ar. As fotos sumiram, e as pessoas que antes confirmavam sua história, agora diziam nunca ter ouvido falar da universidade. Kenji sofre até hoje para explicar sua formação profissional, porque ninguém consegue validar algo que aparentemente nunca fez parte da realidade. Os pesquisadores independentes que estudam o fenômeno acreditam em 3 hipóteses. 1. Ruptura de memória, compartilhada ao mundo, seria uma espécie de sistema que sincroniza a percepção coletiva. Quando ocorre uma falha nesse processo, algumas pessoas percebem versões diferentes da realidade. 2. Colisão de linhas temporais paralelas, realidades diferentes, mas muito próximas, ocasionalmente se chocariam, gerando zonas híbridas onde memórias, objetos e fatos se misturam. 3. Defasagem individual. Em vez de o mundo mudar, seria a consciência da pessoa que escorrega para outra variante da mesma vida. Como mudar de trilho sem perceber? Seja qual for a explicação, um padrão inquietante começou a surgir. Todas as pessoas que viveram um desalinhamento relatam o mesmo sintoma: um instante de silêncio absoluto antes da mudança, um tipo de pausa impossível, em que o mundo parece prender a respiração. Alguns descrevem como se tudo tivesse ficado sem som, outros como se tivessem ficado separados da própria pele. Depois desse momento, nada mais era igual. Houve também relatos de lugares que parecem provocar desalinhamentos com mais frequência. Em estradas vazias durante a noite, em corredores de hospitais, em elevadores, em trilhas dentro de florestas densas, são locais onde o tempo parece menos preso, as regras onde o mundo parece ter falhas nas bordas. Um dos casos mais desconcertantes aconteceu com uma estudante chamada Bruna. Ela atravessava a rua em direção à universidade, quando ouviu o tal silêncio absoluto, uma sensação de vazio, como se o ar tivesse ficado pesado demais. Quando pisou no outro lado da rua, o prédio que conhecia havia mudado completamente. Cores diferentes, arquitetura diferente, placas diferentes e o pior: o namorado dela, que a acompanhava, jurava que aquele prédio sempre fora daquele jeito. Bruna nunca conseguiu provar seu antigo mundo para ele. Eles terminaram meses depois. Ela dizia que não conseguia amar alguém que não pertencia à mesma versão da vida que ela. Especialistas independentes começaram a notar que, quanto mais pessoas relatavam o fenômeno, mais coincidências surgiam. Algumas palavras apareciam repetidamente: eco, interruptor, atalho, fenda. Como se todos estivessem percebendo as mesmas metáforas para algo impossível de descrever. Um desses pesquisadores criou uma teoria sombria: a de que a realidade é redesenhada constantemente,
mas nós percebemos apenas alguns ajustes. Quando percebemos demais, chamamos de falhas, coincidências, déjà vu ou desalinhamento. Alguns vão além e afirmam que isso não é erro do sistema menos, mas um mecanismo de segurança, que certas linhas do tempo não deveriam ser acessadas, e que quando alguém cruza um limite, a própria realidade tenta corrigir, como se houvesse um trilho principal e inúmeros trilhos alternativos. Mas apenas alguns são considerados seguros. Se isso for verdade, significa que não vivemos apenas uma vida, vivemos incontáveis versões dela. E às vezes, entramos na errada. O mais perturbador é que, segundo relatos mais recentes, os desalinhamentos estão ficando mais frequentes. Em fóruns, pessoas discutem ter mudado de timeline após uma dor de cabeça intensa, após acordar de um sonho vívido, após olhar fixamente para espelhos ou superfícies reflexivas, ou mesmo após sentir uma sensação repentina de estar fora de si. E aí surgem as perguntas que ninguém quer responder. Se a sua vida pode ser trocada por outra sem aviso. Se as pessoas ao seu redor podem ser versões diferentes daquelas que você conheceu. Se você pode ser apagado de uma timeline e mantido vivo em outra, quem garante que você está vivendo a vida certa agora?